boa tarde. A primeira geração criada com a internet cresceu e está cada vez mais preocupada com o futuro. A chamada geração Y, que reúne as pessoas nascidas a partir do início da década de 1980, tem poupado mais e tentado viver de acordo com seus limites financeiros. Priscila está na reta final do processo seletivo para o primeiro estágio. O salário já tem destino certo. Eu pretendo guardar um pouquinho, até porque os custos do curso não são muito baratos. Aos 19 anos, Vitor já tem uma reserva, fruto do trabalho de um ano. Sempre é válido você guardar um pouco de dinheiro, sempre se planejar bem para poder ter algum porto seguro lá na frente. Priscila e Vitor fazem parte da geração Y, os millennials, jovens nascidos entre o início da década de 80 e os anos 2000. Uma geração mais focada em qualidade de vida e também, por isso, mais preocupada com o futuro. Segundo uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, os jovens dessa geração costumam poupar cerca de 8% do seu salário para a aposentadoria. E 7 em cada 10 conseguem passar o mês sem sair do azul. Os jovens estão poupando mais, até porque estão olhando para os seus avós, os seus pais e viram que a situação deles, numa aposentadoria, por exemplo, sustentável, é muito delicada. Mas para esse educador financeiro, ainda é preciso que o jovem se planeje mais para gastos a médio e longo prazo. Então, quanto mais esforço eu fizer agora, quanto mais recurso eu guardar hoje, será um esforço menor em virtude do tempo. Então, guardar hoje para o amanhã é o segredo para uma vida sustentável financeiramente. Para conversar com a gente sobre os hábitos financeiros da chamada geração Y, recebemos Reinaldo Antônio Gonçalves, vice-coordenador do curso de Ciências Atuariais da PUC São Paulo, e também Ana Paula Ornos, educadora financeira e coach. Participe, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí, anotados na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então com o ganchinho aí dessa reportagem, né, dizendo que essa geração então se preocupa mais com o futuro, tem mais consciência. De fato é isso que acontece? Então, é boa notícia que nos Estados Unidos vem essa pesquisa dizendo que a geração Y tem se preocupado mais. A gente precisa avaliar com um pouco de cautela aqui em relação ao Brasil ainda, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma geração que olha e percebe que a aposentadoria vai ser algo difícil, vindo da Previdência e que tenha que se planejar ao longo do tempo, também a gente vê por uma pesquisa que tem pelo Serasa que 23% da população economicamente ativa, 23% são geração Y de periferia endividados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela preocupada com o futuro, a gente ainda tem no Brasil um potencial de desenvolvimento de uma população jovem que ainda está bastante endividada. Professor. Pois é, eu estou orientando uma pesquisa de TCC que fala exatamente disso, dessa poupança da geração Y. E eu tenho uma prévia e ela diz o seguinte: 16% não poupam. E os 84% da diferença poupam, mas preferencialmente na caderneta de poupança, que é um produto financeiro tradicional. Então, é curioso, porque assim, esse público, né, ele tem atitudes diferentes. Desse grupo, tem uma parte, 2%, que está procurando jovens, né, empreender coisas, o seu próprio negócio, sair para uma trajetória solo, né? Então, é uma geração um pouco diferente das anteriores, né? E agora, quando falamos, né, para o jovem, esse jovem de hoje, nesse futuro, aposentadoria, como ele entende isso, Ana Paula? O jovem, ele olha o futuro como algo... hoje a gente vê o jovem vivendo bastante o presente, né? Dos jovens que eu tenho contato, dentro das escolas, do contato que eu tenho no meu escritório, eu vejo o jovem hoje vendo ligado bastante ao presente, né? A questão do seu desenvolvimento, da sua participação na sociedade, da sua conscientização, do trabalho. Mas esse jovem também vê que os seus pais, os seus avós não tiveram
tiveram essa precaução com a aposentadoria. Então, a gente vê os pais desses jovens hoje num sanduíche entre ajudar os pais, os avós, né, da geração Y, os seus próprios pais, que não tiveram a sua própria previdência, e também ajudar aos filhos que ficam mais tempo na universidade ou têm que fazer uma pós-graduação. Então, a gente vê uma geração de sanduíche aí da geração X, né, que tem que cuidar dos Y e também cuidar dos avós. Pois é. As pessoas aqui, já tem jovens participando aqui, pedindo dicas, então, né, de poupar. Na reportagem, nós vimos aí que esses jovens, eles poupam 8% do salário. Existe uma quantia ideal, professor? Para fazer a poupança? Para fazer a poupança. Não, o ideal, o motivo de poupar, a rigor, ele se fundamenta em dois eixos. Um é o preventivo, é aquilo que você precisa ter como uma reserva para a emergência, e o outro é um tipo de poupança que a gente chama por objetivo para longo prazo. Então, o primeiro passo é o jovem fazer uma poupança dessas de prevenção, para ter o que a gente chama de liquidez, ter um recurso para as emergências que vão surgindo, e a partir desse patamar é que começa a fazer uma programação de investimento para um prazo mais longo, com rentabilidade maior. A minha visão é que é interessante que o jovem reserve para efeito de segurança 1 a 2 salários, e uma poupança igual a 1 a 2 salários dele. E a partir desse momento que ele tem essa reserva, essa segurança, ele começa a fazer investimentos buscando prazos mais longos, rentabilidades maiores, né? Enfim, um perfil mais alongado de investimento. A gente recomenda como percentual, dentro dessa linha da reserva de emergência, de fazer 20% de reserva do seu salário líquido, né? Então, esse jovem, se ele conseguir juntar 20% ao longo da vida, deixando uns 10% para fazer a reserva de emergência e para os objetivos pessoais, como o professor falou, e juntar mais 10% para sua aposentadoria, com certeza ele vai ter ao longo da sua vida financeira, sua vida útil, um equilíbrio das finanças, independente da situação financeira econômica do país ou de alguma crise, que é a primeira vez que os jovens hoje estão tendo contato dessa geração. Exatamente, agora que está chegando no bolso mesmo, né? O João Marcos Cândido, ele pergunta sobre o crédito universitário, se é uma boa opção em geral, é preciso analisar cada caso, professor? A ideia que eu acho do crédito universitário, ela deve estar aviesada pela perspectiva de renda futura do estudante. Então, o conceito que está suportando isso é uma ideia de alavancagem. Eu dou um exemplo. Um jovem que faz medicina, ele tem um custo de financiamento da sua profissão muito mais alto, um período de educação mais longo, mas ele recupera esse capital investido talvez em 3, 4 anos atuando como profissional, porque a medicina é uma das profissões bastante rentáveis. Se o estudante tiver uma escolha de uma profissão pouco rentável, o financiamento ele fica mais difícil de pagar, o retorno é mais longo, enfim. Então, isso deve ser pensado nessa perspectiva de profissões que dão um retorno financeiro mais rápido, mas sempre colocando isso submetido à vocação, porque não adianta falar, vou fazer medicina porque o dinheiro volta mais rápido. Se não for essa vocação, não vai dar certo, não volta nunca esse dinheiro. Eu vou chamar aqui só uma reportagem que traz um exemplo interessante que muitos jovens aí estão enfrentando. A primeira crise, a gente nunca esquece, a taxa de desemprego no Brasil é a maior dos últimos 4 anos. Os números da economia assustam o trabalhador, especialmente a geração que nasceu nos anos 90 e que vive a primeira crise. Desde quando começou a faculdade de marketing, em 2010, Marco Aurélio estagiou em 3 empresas e foi efetivado na última, uma multinacional. E aos 22 anos, se tornou responsável pelo departamento de propaganda. Você termina da faculdade, é o que você busca, se efetivar. E quando você está lá, para mim foi melhor ainda. Eu já estava ali, não precisei ter tempo, perder tempo para procurar uma outra empresa. Só que neste ano, a carreira promissora do publicitário foi interrompida pelo fantasma do desemprego. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Estava indo bem a parte
departamento, mas a parte financeira da empresa não estava indo tão bem. Muitos jovens brasileiros estão descobrindo que o país já não vive mais a plena fase do emprego e do desenvolvimento e enfrentam a primeira crise econômica desde que ingressaram no mercado de trabalho. No ano passado, a gente já viu uma diminuição no ritmo de criação de novas vagas. Nesse ano, a gente já vê um aumento do desemprego. E se a gente for olhar estratificado por idade, a faixa que mais sofre com o desemprego nesse momento é os jovens. Nesta central de atendimento ao trabalhador no centro de São Paulo, quem procura emprego vê o reflexo da crise. Há uns 4 anos atrás, via facilidade em entrar em algumas áreas de emprego. Hoje já não vejo facilidade, não. Hoje está mais difícil. Essa área de trabalho em restaurantes precisa mais de disciplina, estudo um pouco mais. Aí você tem que ter focação naquela área. Pois é, né? Os jovens enfrentando a crise que está pegando forte. Eles são os que mais sofrem mesmo nesse momento? A crise ela impacta a todos, né? Os jovens pela primeira vez estão tendo contato com ela e como a gente tinha um pleno emprego, então eles não percebiam que das oscilações econômicas que talvez outras gerações já tenham passado. O que eu gostei de ver na reportagem foi um jovem falando da vocação e disciplina. Eu acho que esse é o segredo para que o jovem enfrente tanto a crise ou que ele tenha um desenvolvimento de carreira bom ao longo da sua vida profissional. Porque na vocação que eu brinco que agora na crise a gente precisa estar na essência e no essencial, né? Então, a sua vocação, a sua essência, se você fizer com brilhantismo, se você fizer com perseverança, se você fizer com dedicação, esse resultado ele virá, mesmo que seja em outros patamares salariais, né? E aí a gente vai para o essencial, que seria a questão dos custos, da sua proteção de planejamento. Professor. Então, essa crise ela veio forte, né? Ela veio conjugada com outros fatores, não é só uma crise financeira ou econômica. Ela tem um viés político e isso complica um pouco o ambiente para esses jovens. Talvez essa dupla determinação é uma coisa nova, inclusive, né? Porque sempre nas outras crises, por exemplo, nós tivemos crises econômicas muito fortes até 94, mas todas elas tinham um governo definido, enfim, bem ou mal, apoiando ou não apoiando o governo, tinha um horizonte. Essa tem esse complicador ainda político, que é diferente. Mas os jovens, eu acho, dessa geração, eles têm uma característica de resiliência, de capacidade de se transformar e de se adaptar maior do que os anteriores. Podemos dizer que é a principal diferença em relação a jovens de outras gerações que enfrentam crises? O jovem hoje ele tem uma versatilidade, uma agilidade, né, uma adaptabilidade maior que outras gerações. A gente pode até, por advento da internet, da rapidez, velocidade que eles têm contato com a informação. Agora, essa questão do perfil imediatista, né? Os jovens geralmente não ficam anos e anos numa mesma empresa. Se tem ali uma outra oportunidade para um desenvolvimento profissional, novos desafios, ele encara. Não é, professor? Mas nesse momento agora, como nós vimos o jovem da reportagem, né? Passou por um estágio, 2, 3, foi efetivado, perdeu emprego. Será que ele vai mudar nesse sentido de ter um pouco mais de receio de trocar o certo pelo incerto agora? Pois é, eu acredito que existe um fator estrutural na juventude que é a possibilidade de troca. Então, quando você tem 20 e poucos anos, você está fazendo um curso de publicidade. E aí você fala, não é esse meu negócio. Eu vou para engenharia. Então, ele tem um tempo de transição e ele tem uma perspectiva de 20 anos ou mais de exercer a nova profissão. Então, essa possibilidade de mudança é uma característica estrutural e que os jovens devem aproveitar e que adiciona a esse comportamento de buscar o seu próprio interesse. Então, a submissão ao trabalho, como ocorre nas gerações anteriores, né? Essa submissão não é tão automática nesses jovens. Eles procuram buscar o seu próprio interesse. Ele não está feliz num escritório de advocacia tradicional. Ele vai para uma ONG. Ele vai procurar outros valores, outras coisas. Ele tem alguns princípios. Né? Os dados recentes, só para trazer um dado aqui do Ministério do Trabalho, mostrando que
essa rotatividade vem diminuindo de certa forma. Em 2011, o número de jovens de 18 a 29 anos que mudavam de emprego era 55%. No ano passado caiu para 49%, quer dizer, já teve uma queda aí, Ana. Eu tenho feito um trabalho nas empresas, porque essa é uma preocupação das empresas com o turnover dos jovens dentro, né, dos estagiários, dos trainees, dos potenciais. Para que o jovem entenda a sua autonomia, né, a sua própria vocação e independência, que eles gostam e buscam, mas também tendo a interdependência dentro de um contexto de qual é o objetivo coletivo e o objetivo comum da onde eles estão trabalhando. E que muitas vezes esse trabalho ele exige um passo a passo, ele precisa de uma construção, né? E esse jovem que veio de uma geração muito rápida e muito veloz de internet, dessa questão de mudanças a todo tempo, ele precisa desse desenvolvimento. E as empresas têm se preocupado muito com isso para que consigam unir os dois esforços, né? A energia do jovem, todo esse potencial, junto com os objetivos de longo prazo dentro de uma organização do qual eles podem participar ativamente e podem ser muito úteis, né? Fazer uma pausinha aqui, tem mais perguntas chegando, nós vamos então colocar no segundo bloco, pedir para as pessoas também incluírem a idade e a cidade, que é importante aqui para a gente dar até uma resposta melhor. Até já. Nós já estamos de volta com o JC Debate. Hoje nós conversamos sobre os hábitos econômicos dos jovens que cresceram com a internet, a geração Y. Com a gente aqui no estúdio, Reinaldo Antônio Gonçalves, vice-coordenador do curso de Ciências Atuariais da PUC São Paulo, e Ana Paula Ornos, educadora financeira. Na contramão da crise, a contratação de jovens aprendizes cresceu 27% só neste ano. Esta multinacional tem 23 contratados como jovens aprendizes. Foi a oportunidade que a Ariane, de 18 anos,
encontrou para entrar no mercado de trabalho. O primeiro emprego é muito importante para a pessoa conseguir se desenvolver no mercado de trabalho e você consegue entender mais o dia a dia de uma empresa. Mesmo no cenário de crise econômica e de fechamento de vagas formais de trabalho, a contratação de jovens aprendizes entre 14 e 24 anos continua aquecida. De janeiro a abril de 2015, segundo a ONG Ensino Social Profissionalizante, foram contratados 7.620 jovens aprendizes, contra 6.000 no mesmo período do ano passado. Essas admissões cresceram 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a taxa de desemprego chegou a 6% nos mesmos 4 meses. O programa é destinado a jovens com idade entre 14 e 24 anos, matriculados num curso de aprendizagem oferecido por ONGs ou escolas técnicas. Uma das organizações que atuam na capacitação de jovens diz que as empresas perceberam o potencial desse público. O jovem, justamente por ele não ter a experiência de mercado, ele é mais sensível e mais aberto justamente à cultura e à forma de trabalho daquela organização. Este economista diz que a atual crise econômica também contribui para o aumento nas contratações de jovem aprendiz. Hoje, a mão de obra ela tem um peso significativo na folha das empresas. Então, você buscar alternativa, seja de menor aprendiz ou até mesmo de um estagiário, acaba corroborando com uma redução de custo dentro das empresas. O tempo máximo de contrato é de 2 anos, registrado na carteira de trabalho. A carga horária varia de 4 a 6 horas por dia e o salário pode chegar a R$1.000. Em 2014, 200 mil jovens aprendizes foram contratados no Brasil e quase 350 mil foram efetivados. Giovanni, que está na área de contabilidade, sabe que o conhecimento adquirido no programa pode ser decisivo na carreira. Se eu não tiver chance de ser efetivado aqui, também posso ser em outras empresas, vou levando muita experiência. Claro, né? Sempre tem essa esperança aí da efetivação. Sim, a contratação de estagiários é mais barata para a empresa, mas aí como que fica esse jovem, né? Que aposta ali, se dedica com a esperança de ser efetivado, né? É uma rua de 2 mãos, né? A empresa reduz custo e o jovem ganha a primeira experiência dele. Isso é muito importante para ele definir o rumo para onde ele vai. Então, não é só um lado da redução de custo, mas é o outro lado também da primeira experiência profissional. Isso é muito importante. É uma oportunidade para o jovem se desenvolver, encontrar o seu caminho, porque a primeira experiência que ele tem de contato do mundo corporativo, de uma organização, de entender qual é a sua própria vocação e que caminho ele tem para trilhar. Por outro lado, a empresa, apesar dos valores salariais serem mais baixos, ela demanda também, a empresa precisa de um esforço de treinamento, de capacitação, de investimento e até de suporte para que esse jovem consiga desempenhar a função pela qual ele está sendo contratado ou está sendo alocado, né? Então, existe um equilíbrio de custos dentro da empresa que nem sempre é uma redução imediata, mas é sempre uma oportunidade de trazer jovens com muito potencial, muita flexibilidade, muita energia para agregar a organização e todo esse conhecimento de internet, de tecnologia que eles têm e que eles dinamizam produtos e soluções para as empresas. Agora, quanto que é saudável para a empresa priorizar a contratação de estagiários no sentido, eu não estou aqui desmerecendo a importância disso, veja bem, mas muitas vezes a gente vê as empresas por conta da situação financeira, tinha um estagiário, contrata outro ao invés de investir naquele que já foi treinado e conhece todo o funcionamento, professor. Uma empresa que tem como objetivo o que a gente chama de perpetuidade, durar um período muito longo, ela tem que ter um equilíbrio nos seus quadros de trabalhadores que combine um pouco da força da juventude e da experiência dos funcionários mais antigos. Então, ela não pode ter uma concentração só em funcionários antigos, porque ela perde a percepção de como funcionam os mercados, de como as coisas se transformam. Por outro lado, se ela tiver um grupo de funcionários muito jovens, ela é muito impetuosa e ela não consegue enxergar algumas oportunidades de mercados que os mais experientes enxergam. Então, uma boa empresa, ela equilibra esses fatores com essa perspectiva de ter uma vida longa, enfim. Isso não pode ser desequilibrado. Há um perfil de equilíbrio
entre funcionários mais experientes e essa juventude que está entrando. Agora, o jovem pode fazer alguma coisa para aumentar as chances de ser contratado, Ana? Se dedicar nos seus estudos, no seu desenvolvimento pessoal. A persistência, a disciplina são chave para que esse resultado venha. A paciência também é uma virtude, tanto na vida financeira quanto na vida profissional. Você galgar o seu espaço, saber conquistar, saber ter paciência de crescer dentro de uma organização. E, com certeza, se você mergulhar nos seus objetivos pessoais, na sua vocação, o resultado virá. No curto ou no médio prazo, ele virá certamente. Olha, o Tailon Platro, ele tem 21 anos, ele é de Carapicuíba. Ele diz o seguinte, que ele trabalha há 4 anos numa multinacional, só que ele faz ciências econômicas. Ele tem vontade de sair da empresa para buscar atuar na área, mas ele está com receio agora nesse momento. Professor, o que dizer para ele? Olha, o que a Ana... Que está aí, né? Ele tem o emprego, tem o salário dele aí garantido, mas não é na área em que ele atua, né? O que a Ana falou é uma combinação de paixão e disciplina. Se ele é apaixonado por aquilo que ele estuda, em algum momento abre uma oportunidade e ele vai na direção da paixão dele. Então, ele precisa ter essa combinação de paixão e disciplina. E esperar o momento certo. Às vezes, nesse contexto não é oportuno, por conta da crise que está aí e tal, mas ele deve ter uma perspectiva de médio e longo prazo para se orientar para onde ele quer ir, ou para o mercado financeiro, ou para a gestão financeira de empresas, enfim, ou para outra área onde os economistas, para a área governamental, onde os economistas têm atuação, né? Agora, voltando só um pouquinho, né, no início do programa, que nós falamos que essa geração é mais preocupada com o futuro, se preocupa em ter essa consciência da importância de poupar. Aí você estava dizendo, né, Ana, sim, mas assim, com ressalvas que ainda precisamos aumentar, né, melhorar esse comportamento aqui nos brasileiros. E pensando o seguinte, somos hoje, sim, uma população jovem, mas que isso vai mudar, né? Com o aumento de expectativa de vida, seremos aí um país de idosos, né? Então, o que dizer para mudar esse comportamento para que nossa sociedade seja de fato poupadora e se preocupe com o futuro? O olhar pelo planejamento, né? Então, eu vejo o trabalho junto aos pais, às famílias, às escolas, para que a gente traga essa geração que vem desde criança dentro de um treinamento para o futuro, para o olhar por isso. Quando a gente trabalha o desenvolvimento desde pequenos, a gente consegue desenvolver características da disciplina, da persistência, da perseverança, valores que a gente consegue, da paciência, né? E do valor do planejamento, que é esse olhar do longo prazo, do médio prazo. Quando o professor comentou da questão da paixão e da disciplina, esse jovem que fez a pergunta, se ele mergulhar nos seus objetivos pessoais, ele descobrir qual é o seu caminho, ele pode ter um tempo de fazer um planejamento e uma transição. E isso é uma forma que a gente pode treinar as novas gerações para que o nosso país tenha uma dinâmica melhor. Professor. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante destacar, que é estrutural. A escolaridade do Brasil ela está aumentando. Então, essa geração ela tem uma escolaridade maior do que a geração anterior. E isso é um diferencial, porque a escolaridade permite escolhas melhores, né? Então, essa percepção faz com que, por exemplo, a questão do envelhecimento ela seja amenizada pela possibilidade de um planejamento financeiro que melhore a qualidade de vida no futuro. Então, são coisas que estão coligadas. Maior escolaridade, essa percepção da possibilidade de poupar recurso e ter uma aposentadoria um pouco mais estruturada. Vou só agilizar um pouquinho aqui para ver se dá tempo de responder para o Jefferson Assis, que ele conta que trancou o curso de Economia em Universidade Particular aos 18 anos, se empenhou bastante para entrar na Universidade Pública aos 20 anos, pensando que com isso, assim, ele teria uma melhor chance no mercado de trabalho. Ele pergunta se ele fez certo ou se ele perdeu 2 anos. Ele quer saber a opinião de vocês sobre isso. Eu dou parabéns para o Jefferson, que fez um planejamento pessoal, ele fez cálculos, ele traçou um objetivo e alcançou o objetivo. Agora, o Jefferson deve persistir aí no seu planejamento, fazer o curso dele, né, da faculdade que ele escolheu, e aproveitar para se desenvolver e achar o seu caminho de trabalho. Para terminar, professor, o que aprender com um momento como esse? Que lição podemos tirar dessa vida, os jovens? Né? Acho que a grande lição é conseguir se disciplinar para guardar dinheiro, porque as crises elas aparecem
constantemente. Então, se a gente olha, a economia ela tem um período de auge e um período de crise. Ao longo da história, isso é um padrão que se repete. Então, entrar na crise significa, se eu tiver uma poupança, eu entro melhor na crise. Frasezinha, recado final. Meu recado é: procure a sua vocação e busque o planejamento. Tenha sua visão de curto prazo, mas também de médio e longo prazo, né? Olhando pela poupança. Maravilha. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o JC Debate fica por aqui, cmais.com.br/JC Debate. Lá estão nossos programas anteriores. E nós voltamos amanhã, 12h30. Uma ótima tarde para você.